Uma boa tarde a todos. Coloque a mão no coração, com os olhos fechados. Querido Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para buscar o Senhor, que é a fonte da nossa alegria, do nosso contentamento. É onde nós encontramos a verdadeira alegria, paz. É onde nós encontramos descanso para a nossa alma. Nada, nem ninguém nesse mundo pode preencher o vazio que há dentro de cada um de nós, que é do tamanho do Senhor. Então vem e preencha com a Tua presença. Vem, Senhor, e toma as nossas vidas. Ajude-nos a nos esvaziar de nós mesmos, de nossos pensamentos, sentimentos, argumentos, opiniões, achismos. Senhor, arranca de dentro de nós, com a Tua palavra, toda raiz de amargura, de orgulho, de egoísmo. Arranca, Senhor, através da Tua palavra, todos os sentimentos e pensamentos miseráveis que aprisionam, que adoentam, que escravizam. Quantas pessoas que estão doentes emocionalmente, porque ainda não foram limpos pela Sua palavra, apesar de estarem ouvindo muitas vezes. Não é ela que predomina, não é ela que domina, que governa, mas algum pensamento, algum sentimento, alguma miséria emocional está lá, adoentando até mesmo o corpo físico. Mas eu oro para que a Tua palavra, que é como fogo, como martelo, nada resiste a ela, que a Tua palavra possa quebrar todas as nossas estruturas de orgulho, que a Tua palavra possa consumir com todas as misérias que nos adoentam, e que haja, meu Pai, cura, porque o Senhor é isso. O Senhor é cura, o Senhor é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que sara o corpo, sara a alma, sara o coração, sara, meu Pai, as mentes, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor assuma a direção deste culto, dessa reunião, que o Senhor fale, que o Senhor toque os corações, que o Senhor conduza, até porque é o Senhor quem conhece as necessidades, o que cada um precisa, em que ponto cada um precisa, meu Deus, agir, se posicionar. É o Senhor, é o Teu Espírito Santo, quem sabe o que cada pessoa precisa receber. Então assuma a direção, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, e que dessa reunião, meu Pai, saia pessoas realmente curadas, libertas, livres, transformadas, porque a única forma, meu Deus, de nós levarmos cura e libertação é sendo curado, é sendo liberto. Não há como nós darmos aquilo que nós não recebemos. Então que essa pessoa receba vida, receba paz, receba perdão, receba o Teu amor, que o Teu amor, meu Deus, possa cobrir essa pessoa, possa constranger essa pessoa de tal forma, de tal maneira, meu Deus, a mudanças e rompimentos acontecerem, rompimentos tão grandes que vão torná-la uma pessoa irreconhecível. Eu declaro isso, eu tomo posse dessa unção sobre nós, a unção de governo, a unção
meu Deus, do irreconhecimento. Que a tua unção possa nos tomar de tal forma, meu Pai, como tomou naquela ocasião Saul, ao ponto de ficarem admirados e de se perguntarem: é este mesmo o filho de Quis? É este mesmo? Porque não parecia o mesmo. Tamanha foi a mudança quando o teu Espírito se apoderou dele. Então vem sobre nós, muda o nosso coração, Senhor. Regenera o nosso coração, purifica o nosso coração. A tua palavra diz que a nossa vida depende, toda a nossa vida. Quando ela diz toda a nossa vida, ela diz respeito à nossa vida conjugal, familiar, sentimental, saúde, financeira, meu Deus, profissional. Todas as áreas da nossa vida dependem do nosso coração. Então, que o nosso coração esteja alinhado ao teu. Que não haja, meu Pai, no nosso coração nada pendente, nada, meu Deus, para ser, meu Deus, confessado, tirado. Faz um limpa, Senhor. Em nome de Jesus, faça o limpo nos corações. Remove a culpa, a condenação. Remove, meu Deus, o orgulho, esse lixo emocional, esse lixo chamado orgulho, egoísmo. Remove e traz cura ao teu povo. Que saia daqui um povo curado, liberto, abençoado, livre. Em nome de Jesus, eu tomo posse de uma grande reunião e eu entrego ela nas tuas mãos, meu Pai. Conduza todo esse trabalho do projeto Casa Firme, que a cada culto, a cada mensagem, mais e mais rompimentos aconteçam e o teu povo, meu Deus, receba as ferramentas, as instruções, as direções que precisa para edificar uma casa firme, construir uma vida sólida, na rocha, fundamentada na palavra do Senhor, que é o que sustenta todas as coisas. Do contrário, meu Deus, tudo que nós construirmos sem esse alicerce, tem prazo de validade, vai desabar. Então nós não queremos isso, não queremos perder tempo, perder vida, não queremos, meu Deus, fazer as coisas de forma a não durar e não permanecer. Então corrija nossas intenções, nossas motivações, nos ajuda a alinhar o nosso coração ao teu. Eu entrego tudo nas tuas mãos e creio, meu Pai, que sairemos daqui bem melhores do que entramos, para a glória do Senhor, para a glória do seu nome. Obrigado. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Uma boa tarde a todos novamente. Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir aqui em Marcos 8, que diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Então aqui já tem uma mensagem muito importante. Se nós voltarmos um pouquinho, vai estar falando da segunda multiplicação de pães e peixes, onde eles viveram novamente, de novo, o que já haviam vivido. Então, já entendemos por aqui que não basta nós vivenciarmos o poder de Deus, presenciarmos a glória, o poder de Deus, os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos crer no que estamos vendo, ouvindo, recebendo de Deus. A palavra tem que entrar
Do contrário, nós podemos perder tempo, perder vida, perder oportunidades, perder portais. Termos adiante uma promessa, termos adiante uma boa terra e perecermos no caminho, a caminho dela, né? Jamais entrarmos nessa boa terra, que foi o que aconteceu com a nação de Israel. Não faltou milagres, experiências, mas o problema daquele povo era esse, né? Buscavam os feitos do Senhor, visavam a mão do Senhor, o que Deus podia fazer por eles, mas não estavam, nunca estiveram interessados em conhecer a Deus. Nunca buscaram Deus. Inclusive naquela passagem da tenda do encontro, isso fica bem claro, né? A tenda estava lá para quem quisesse entrar, consultar o Senhor. Mas o que a Bíblia registra? Que quando Moisés entrava na tenda do encontro, a nuvem descia e todos optavam em ficar à entrada das suas próprias tendas. Mas o acesso não era restrito. Quem quisesse podia ir, tanto que no final desse texto fala que o Josué não se apartava da tenda. Josué, que era servo auxiliar de Moisés, não se afastava da tenda. Então, ele mostrou que quis mais. Ele queria a terra, é óbvio, mas ele buscou algo maior. Ele quis Deus. Ele quis um relacionamento com Deus. Ele servia, ele era servo de Moisés, mas decidiu não ficar à sombra de Moisés. E buscou o seu próprio relacionamento com Deus. E aonde nós vemos mais tarde ele sucedendo Moisés, né? Apesar daquela fala tão impactante do Caleb, quando estavam na fronteira, prontos, né, a entrar na terra, o Caleb disse: calem-se, subamos e tomemos posse. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar na terra. Nós vemos ali um homem realmente que estava num padrão mais elevado, um nível acima dos demais líderes e de todo o povo. Porque todos esses, né, cresceram num regime de escravidão. Mas Josué, Caleb romperam. Não só saíram do Egito fisicamente, mas se livraram do Egito. Não pensaram em voltar, né? Não havia essa inclinação, esse pensamento, essa cogitação dentro deles de voltar. Não, eles tinham foco, sabiam o que queriam, né? Então, eles, apesar de terem sido criados num regime de escravidão, não permaneceram escravos, buscaram mais, né? Focaram a coisa certa, creram em Deus, tiveram uma atitude diferente, deram uma resposta diferente dos demais. E essa expressão é uma expressão que tem que mexer conosco. Êxodo 33, 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse, repita comigo, quem quisesse. Então, guarde essa expressão, quem
quisesse. Nós temos que admitir que muitas vezes não rompemos, não avançamos, não progredimos, não fazemos, não enfrentamos, não mudamos, porque não queremos. Não pelos inúmeros argumentos que muitas vezes são apresentados. Ah, é difícil, não dá, não consigo, isso e aquilo. Porque não queremos. Porque não está lá dentro. Porque ainda não entrou. Porque quando uma pessoa quer, ela dá um jeito, ela faz, ela enfrenta, ela se posiciona, ela muda. Quando uma pessoa quer, ela faz. Né? Quando está lá dentro, quando realmente aquilo existe dentro dela, mudanças acontecem. Enquanto eu estou, por exemplo, ouvindo a palavra, mas ela não entra dentro de mim, eu sei, mas não sei que sei, ou seja, aquilo não entrou, não tá lá dentro, e é quando, né, também não sai de mim, em forma de atitude, de palavras, a coisa certa. Ou seja, eu não comunico um padrão elevado. E antes de ir para um padrão, para um nível mais alto, eu tenho que comunicar um padrão mais elevado. Que foi o que nós ouvimos no domingo. Né? José, Davi, Abigail, essas mulheres, Abigail, essa mulher, antes de se tornar princesa, né, rainha, porque ela se casou com Davi, ela já comunicava, ela já agia como tal. Davi é a mesma coisa. Lá no pasto, mas tinha cuidado com a aparência, tinha uma boa aparência, trabalhando no pasto, cuidando de ovelhas. Eu não consigo imaginar o Davi, apesar de lidar com ovelhas e ovelhas fedem, eu não consigo imaginá-lo fedendo, mal cuidado, mal vestido, porque a fama dele era de um jovem de boa aparência, que falava bem, né? Que tocava muito bem a harpa. Então, ele já agia num padrão, ele já vivia num padrão mais elevado. Então, antes de uma pessoa chegar lá, ocupar, né, um nível alto, ela precisa já estar vivendo nesse padrão, no nível que ela está. Compreende isso? José é a mesma coisa, e assim por diante. Nós vemos que essa é a maneira de Deus trabalhar. Eu não chego lá e então assumo um outro padrão. Eu já adoto aquele padrão antes de chegar lá naquele nível alto. É assim que funciona. E nós temos que entender isso. Todo mundo quer progresso, todo mundo quer ir para um nível mais alto, mas precisa responder que padrão está comunicando. Eu não vou conseguir comunicar um padrão elevado se a palavra de Deus não estiver realmente entrando. A única forma de eu comunicar o padrão de Deus, o padrão certo, um padrão alto, é a palavra de Deus entrando. Então, se eu comunico arrogância, rebeldia, teimosia, indiferença, orgulho, a palavra está entrando. Se as pessoas não enxergam em mim humildade, temor, reverência, determinação, foco, perseverança, humildade, obediência, a palavra está entrando. Se as pessoas olham para mim, já tem aquela imagem da pessoa inconstante, volúvel, arrogante, teimosa, será que a palavra está entrando? Eu posso até estar escutando a palavra, mas a palavra não está entrando. E aí onde a pessoa se torna, vamos voltar lá para Marcos,
se torna o que os discípulos foram por muito tempo. O que eles foram por muito tempo? Pessoas irrelevantes, sal insípido. Eles eram sal insípido. Pessoas que não constrangiam ninguém. Porque apesar de estarem com Jesus, não estavam absorvendo o Espírito de Jesus. Apesar de estarem ouvindo e vendo muita coisa, aquilo não estava entrando como revelação. Eles continuavam no mesmo lugar, internamente, espiritualmente. Já não estavam também como o povo de Israel no mesmo lugar fisicamente, porque agora estavam caminhando com Jesus. Onde Jesus ia, eles estavam juntos. Mas a visão não foi ampliada, a mente não foi renovada. O interior, não foi transformado. Os valores não foram ressignificados. E é onde nós vamos ver eles vivendo por coisas rasas, preocupado com coisas fúteis, inúteis. Como quando Jesus já, para servir a ceia, prestes a acontecer e viver eventos poderosos, estavam lá eles discutindo sobre quem era o maior. E foi quando Jesus aproveitou a oportunidade para ensiná-los que o maior é o que serve, que quem está à mesa é o maior, Mas ele, sendo o maior, agia como menor, servindo a todos. Então, quanto mais uma pessoa sobe, cresce, mais humilde ela deve ser, mais ela deve servir. Quanto mais ela recebe, mais ela vai ter que dar. Do contrário, a pessoa incha, fica obesa espiritualmente, fica legalista, porque ela acha que sabe muito. Então ela se coloca num pedestal como quem eu sou melhor, eu tenho mais conhecimento, eu sei mais, eu conheço mais, sou melhor do que você. Então ela se torna um fariseu, um hipócrita, um legalista, um arrogante, alguém que pensa de forma, tem um conceito elevado demais de si mesmo, que acha que não tem mais o que mudar, o que trabalhar. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. E o Senhor havia dito, recolham o que sobrar. Nas duas multiplicações, ele faz essa advertência, recolham o que sobrar. E numa ocasião, vamos ler aqui, advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si dizendo, é porque não temos pão? Olha a falta de revelação, Jesus falando uma coisa, eles entendendo outra. Jesus dizendo em outras palavras, ouçam a minha voz, ouçam a minha palavra, não se esqueçam dela, guardem-na no fundo do seu coração, porque essa ordem de recolher, não desperdiçar, o que sobrou é porque eles iriam precisar mais tarde. E eles se esqueceram, levaram o único pão. Quer dizer, onde ficou? O que foi feito com os demais? Com os 7 cestos que sobraram na ocasião? O que foi feito? Não foi valorizado, porque tudo aquilo que
nós esquecemos, quando alguém diz que esqueceu algo, você esquece o celular, por exemplo? Tem gente que esquece tudo menos o celular, né? Ele esquece tudo. Tem gente que passa o dia sem abrir a Bíblia, mas é impossível ele passar o dia sem olhar para aquela tela. O que é mais importante, a Bíblia ou o celular? No discurso, a Bíblia. Na prática, na vida de muita gente, o celular. Estou dando um exemplo de celular, mas abre o leque. Mas a pessoa diz, né, no discurso, diz que Deus é a coisa mais importante da vida dela. Passa o dia, ela falou com todo mundo, mas não falou com Deus. Ela teve tempo para muitas coisas, mas não teve tempo com Deus. No discurso, a minha família é a coisa mais importante. Meu marido, minha esposa, meus filhos, passa o dia, ele deu atenção para tantas pessoas. Ele ouviu tantas pessoas, ouviu o colega, ouviu, né, os amigos. Ele foi bacana, ele foi generoso, ele foi legal, ele deu atenção para tanta gente e não deu atenção para a família, para os filhos. Quantas vezes isso acontece? Do resto está sendo oferecido, das sobras estarem sendo oferecidas aquilo que supostamente é a coisa mais importante. Está no topo da minha lista de prioridade, de coisas que me importam. Deus, família, né? Casamento, filhos. Mas na prática, as sobras estão sendo dadas. O resto, porque o melhor, muitas vezes, é por isso que muita gente morre na fé, muitos filhos morrem na fé. Porque vê os pais, muitas vezes, sendo bons fora, atenciosos, prestativos, legais fora, e dentro de casa. Ele não vê essa pessoa, ele vê outra pessoa, né? Então, isso desacredita, isso mata a fé dos filhos. Isso precisa ser levado a sério. O Senhor não nos quer vivendo na duplicidade, sendo uma coisa fora, outra coisa dentro da nossa casa. Nada, na verdade, pode importar mais do que isso. Deus e a sua família, como Deus te vê, e depois como a sua família te vê. Se uma pessoa não se importa com isso, ela está perdendo tempo. Se uma pessoa não leva isso a sério, ela está se enganando. Ela pode ser bacana, legal, ela pode ter dezenas, né, de qualidades, de bons adjetivos, dos de fora, mas o que vai importar é como a família, como o cônjuge, como os filhos vêm. Porque ali está a verdadeira pessoa. Quem eu sou? Eu sou aquela pessoa que ninguém vê. Eu posso ser essa pessoa, tanto longe dos olhares, né? Eu posso ser a mesma pessoa, tanto diante dos olhares, como longe dos olhares. Mas a pessoa que eu sou é essa quando ninguém está vendo. Se a pessoa que ninguém está vendo é a mesma que todo mundo vê, beleza. Maravilha, tudo certo. Mas se a pessoa que todo mundo vê não tem nada a ver com aquela que ninguém está vendo, diga assim, estou perdendo tempo. Diga, estou jogando a minha vida fora. Estou perdendo oportunidades. Estou atrasando a minha vida e o que Deus tem para fazer na minha vida. Então,
chega de atraso. A força que uma pessoa coloca para aparecer, para impressionar, ela tem que canalizar para ser e não para parecer, para se tornar e não, né, para impressionar. Amém, gente? Do contrário, isso aqui nós estamos vendo, ó, os discípulos estavam com Jesus, né? Talvez só de estar ali com Jesus já tinha uma credibilidade, porque quando você está com uma pessoa de credibilidade, isso respinga sobre você, né? É como nós ouvimos ainda ontem, pessoas relatando, olha só que coisa, né, edificante isso. Isso é muito edificante para nós, para o ministério, para a liderança. Pessoas relataram que foram paradas numa blitz, abordadas por uma autoridade. Um caso específico, estava sem documento, né, sem habilitação, e quando ele se identificou, acho que o próprio policial perguntou, você é daquela igreja ali? Tal, viu o uniforme? Sim, eu sou, eu acabei esquecendo. Tá, pode ir. Pode passar. Pode ir. Entendeu? E teve outros casos idênticos para mim, praticamente. Da pessoa nem chegar a apresentar o documento, né, de ser abordada, tal, não, eu sou pastor, tal, da Bispa Cléo, do Ministério da Nossa Vida, está liberado, pode ir. Não precisa abrir o porta-mala, não precisa, né, agora os policiais têm que ficar atentos, né, que às vezes tem gente de má fé ouvindo, né, já vai se apresentar como tal, né, para também passar nas blitzes ileso. Tem gente para tudo, né, mas, enfim, nos casos que aconteceram, eram pessoas que realmente pertencem, representam o ministério, e eu toco nisso para mostrar a credibilidade, que é o que a liderança busca. Trabalha, né? Essa é a missão, esse é o propósito do Ministério Mudança de Vida, levantar um povo especial, zeloso, de boas obras, separado, íntegro, né, de alguém nos identificar pela integridade, pela seriedade, pela responsabilidade. Quando alguém nos ver, né, só pode ser daquele lugar. Só pode ser daquele lugar. Teve um tempo em que Pedro foi identificado como discípulo de Jesus só pelo modo de falar, pelas expressões. Ele ainda não tinha o caráter, não tinha o espírito. A única identificação era o modo de falar. Mas o que Jesus trabalhou neles e trabalha na sua igreja, né? Tanto que a Bíblia fala que nós somos um com o Senhor. Nós somos um. Nós vemos a igreja primitiva explodindo, crescendo, porque um era o coração, uma era a mente de todos. Todos tinham tudo em comum. Sabe aquela coisa, viu um, viu todos? Todos falam a mesma língua? Todos têm o mesmo espírito? Todos puxam a corda para o mesmo lado? Havia uma unidade de espírito. E isso, né, permitia a unção fluir, jorrar. Então Deus tem falado conosco sobre isso, sobre divisão, contenda. Tire a contenda, tire toda a divisão da sua vida, porque uma mente dividida vai impedir as bênçãos do Senhor. Você tem divisão na tua casa, tem divisão com o seu cônjuge, tem divisão com a sua família, tem divisão na igreja, está fechado com alguém, tem algo contra alguém, alguém tem algo contra ti, contra você. Vá e mostre que você é cristão, e tenha uma atitude poderosa, e peça perdão, e se humilha, e perdoa, e repara, e paga o preço que tiver que pagar, né?
Você vê que os apóstolos não tinham viviam por algo maior. Eu não puxei esse texto, mas veio agora na mente. Que assim, eles não se importavam em parecer fracos, desde que fizessem os outros fortes. Está entendendo? Não se importavam em pagar um preço em benefício dos outros. Quando fala, né, das comidas, que o forte come de tudo, o fraco, né, não come de tudo, o conselho, a direção que ele dá se isso vai ofender, né, se talvez você não vê problema nisso, isso não pesa sobre você, mas pesa na consciência do outro, então não faça pela consciência do outro. Porque nós não fomos chamados para viver pensando em nós. Deus não quer ninguém pensando menos de si. Menos não. Diga menos não. Porque eu não sou menor. Diga, eu não sou menor. Eu não sou inferior. Mas menos em si. Não pense menos de si. Não se veja pequeno, mas pense menos em você. Porque a felicidade de verdade está aí. Não é em ser servido, é em servir. Não é em receber, é em dar. Né? Então, se nós não entendemos isso, nós passamos a vida perseguindo algo que nunca vamos ter. Queremos plenitude, queremos felicidade, queremos alegria, queremos realização, mas estamos trilhando o caminho errado. Só pensando em nós. E eu, e os meus problemas, e as minhas dores. Não é de hoje que nós falamos, cure a sua dor, curando a dor dos outros. As pessoas que entendem isso, tiram o foco de si, começam a olhar para fora, e começam a ajudar, e se colocam como um canal. A bênção passa a fluir, ele passa a ter para dar. Porque agora há propósito, né? A razão para Deus abençoar. Por que eu vou te abençoar se você só pensa em você? Eu não faço nada para parar em alguém. Eu não dou algo a alguém para isso parar nela. Ele não quer represas. Pessoas que retêm o que recebem, mas pessoas que levam adiante, que passam adiante. Que você seja um rio, um canal, uma fonte, não um lago, não uma represa. Alguém que só recebe. Eles discutiam entre si, dizendo, por que não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Olha só, ainda não compreendem nem percebem? Ainda não compreendem nem percebem? Estão comigo, vendo, ouvindo, presenciando tantas coisas, e ainda são rasos. Não compreendem, não percebem, não têm revelação. O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram. Já disse e repito, eles se esqueceram. Por que se esqueceram? Porque não se lembraram. Porque não era importante. Por que uma pessoa ouve, mas não considera, não aplica, não coloca em prática? Porque não é importante, porque ela não acredita, porque dentro dela, ela está cheia de argumentos, de raciocínios. Quando uma pessoa recebe uma palavra, recebe uma instrução, recebe uma direção, e ela não coloca em prática, é porque ela está cheia dela mesma. Ela está muito cheia dela. Então não há espaço para Deus, para a palavra. Então ela fica com aquilo que está lá dentro. Porque não há espaço. Então, por isso que Jesus disse, né? Filipenses disse, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quer dizer, tem que se esvaziar. Então, às vezes a palavra não está ficando, não está se fixando,
em muitos corações, porque os corações estão cheios de outras coisas. Está cheio de orgulho, está cheio de pensamentos, sentimentos, que não dão espaço para a palavra. Então tem que se livrar, tem que se esvaziar. Eles não se lembraram. Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Tem gente que é assim, sabe responder, mas não sabe viver. Você vê que eles souberam responder o questionamento que foi feito, mas não entendiam do que se tratava. Não havia uma revelação lá dentro. Sabe quando apenas um conhecimento ensinado, conhecimento teórico, eu sei responder, eu sei falar, mas aquilo não está dentro de mim, eu não entendi, aquilo não explodiu, né, de forma revelada dentro de mim. Então, o que eles deviam ter aprendido nas 2 multiplicações? Que não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há nada difícil demais para Ele. Que Ele tem tudo que nós precisamos. Que Ele é a fonte, que Ele nos sacia plenamente, que Ele nos satisfaz. Mas o que nós vemos nesses homens? Que eles ainda estavam com Jesus, mas não pelas razões certas, não estavam buscando a coisa certa. Teoricamente estão com Jesus, né, para cumprir com uma missão. Qual missão? Que missão? Será que eles sabiam o que era missão? Estavam com Jesus para cumprir com uma missão. Mas que missão? Qual missão? Será que eles entendiam de missão quando estavam discutindo sobre quem era o maior? Será que Pedro entendia de missão quando Jesus disse que a cruz e ele começou a repreender Jesus? Não, isso não vai te acontecer. O que nós sabemos, que ele não estava preocupado em defender Jesus, ele estava preocupado em livrar a sua própria pele, porque se o meu mestre vai ser crucificado, o que sobra para mim? Está entendendo? Ele não estava preocupado com Jesus, ele estava mais preocupado com ele mesmo. Então, quantas vezes nós até estamos fazendo a coisa certa, o princípio está correto, a obra está certa, mas o motivo não está certo, a intenção, a motivação não está correta. E isso é outro atraso e roubo de vida. Porque o que importa para Deus, senão o que está dentro do coração, dentro da pessoa, ou seja, o coração da pessoa. Isso é o que importa, é o que determina toda a nossa vida. E ele finaliza assim, ele disse, vocês ainda não entendem? Quer dizer, sabem responder, mas não entendem. Vocês sabem responder, mas não entendem. Gente, eles viram multidões sendo alimentadas. Na primeira ocasião, 5.000. 5.000 com 5 pães e 2 peixinhos. Depois 4.000 com 7 pães e alguns peixinhos. Eles viram
muito, viram a glória de Deus, viram o poder de Deus, mas se esqueceram do que viveram. Sabe, tem muita gente cometendo esse mesmo erro. Muitas vezes não valorizando. Por que se esqueceram? Por que não lembraram? Porque não valorizaram. Quem já ouviu um culto? Porque se você vai no YouTube, você vê cultos aí bem antigos, né? Quem já ouviu um culto de alguns anos atrás e que você já estava no ministério quando aquele culto foi realizado, mas só agora que as vendas caíram? Quem já teve essa experiência? De você parar e dizer assim: meu Deus, eu ouvi essa palavra, mas por que eu não vi isso antes? Eu recebi esse direcionamento, por que eu não vi isso antes? Eu já estava no ministério quando essa mensagem foi pregada, por que eu não vi, não entendi isso antes? Aí é o que o Jesus disse aqui, ó. O coração de vocês está endurecido, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram, quer dizer, não guardam, não retém, não valoriza. Sabe, vive de momento, naquele momento se empolga, naquele momento se emociona, naquele momento se alegra quando recebe a palavra. Mas passam 2 dias, já esqueceu, não reteve, não guardou. Recolhe os cestos. Levaram um pão só. O que fizeram com os 7 cestos? Que eles iam precisar depois. Tem muita gente que faz a mesma coisa. Esquece, não valoriza, deixa passar, não considera. Naquele momento, né? Parece que está recebendo, naquele momento se emociona, naquele momento se alegra, naquele momento vibra, naquele momento parece que a pessoa está sendo possuída por aquela mensagem. Mas passa um tempo, ela já não lembra mais. O que foi orientado, ela não continua fazendo. O que mostra que a semente caiu, né, num solo duro, no muito pedregoso ou espinhoso, onde a semente, ela não cria raiz, ou é sufocada por outras coisas. O que tem acontecido com muita gente, é que todo dia vinho novo é derramado em odre velho. Todo dia vinho novo está sendo derramado em odres velhos, em mentes que não foram renovadas, em corações que não foram regenerados, que ainda carregam misérias, que ainda não se esvaziou, que ainda não se limpou. E aí esse vinho não é aproveitado, essa alegria não é desfrutada, essa glória não é vivida. A unção não flui, porque tem portas abertas, tem situações que não foram corrigidas, reparadas. E Deus traz mensagens como essa, porque Ele não quer mais o seu povo perdendo tempo, sendo roubado, adiando os planos e propósitos de Deus, o que Deus tem com ele. Em 11 dias, o povo ia do Egito à terra prometida. Passou 40 anos e nunca entraram, nunca viveram, nunca herdaram. Por quê? Porque não queriam a terra? Queriam, mas só queriam a terra. Não queriam se humilhar, não queriam se esvaziar, não queriam conhecer a Deus, não queriam adorar a Deus, não queriam aprender o que Deus estava ensinando, não queriam passar no teste, não queriam dar a resposta certa, queriam a terra.
Mas o interessante é que você não vê Moisés dizendo ao faraó: deixe o meu povo ir, para que eu possa levá-los à terra de Canaã. Deixe o meu povo ir ao deserto para adorar. Deixe o meu povo ir para o deserto para adorar. Quem entendeu isso? Primeiro vamos entender o que é adorar a Deus. Levanta a mão para o céu e cantar uma canção. Isso é adoração? Não somente. Aliás, é muito mais do que isso. Eu posso estar ali adorando, cantando, louvando, mas a adoração é muito, muito mais do que isso. Primeiro que adoração, a primeira vez que aparece na palavra adoração é quando Abraão coloca Isaac no altar. Então adoração é sacrifício. O que é sacrifício? Fazer o que você tem vontade? Ou fazer aquilo que você não tem vontade? Fazer o que você gosta ou fazer o que você não gosta de fazer? Mas que é certo, que é preciso. Então, sacrifício é renúncia. Sacrifício é negar a si mesmo. Sacrifício, você não se não é difícil, não exige guardar mágoa, guardar sentimento, é fácil. Como ouvimos no domingo, ninguém treina para ser pobre, ninguém treina para ser feio, ninguém treina para ser miserável. Não tem ninguém vendendo curso, né? Olha, vou te ensinar a ser pobre. Não, tem muito pobre ensinando a ser rico para quem sabe virar pobre, para virar rico, entendeu? Aquilo que ele vende é só uma imagem, não é uma realidade. Mas a intenção dele é enriquecer através do curso, porque ele não sabe o que é riqueza. Está entendendo? Tem muito pobre assim. Que ele se passa por rico, não é, está na esperança de ser, através daquele curso, que as pessoas vão comprar. Entendeu? Sem muita garantia de enriquecer. Porque se não tiver os princípios bíblicos, a bênção de Deus, em vão, né? É levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, se o Senhor não edificar, se o Senhor não abençoar. Tudo uma pessoa fizer, se faltar a bênção de Deus, a direção de Deus, ela não prospera, ela não constrói, e se ela construir, é na areia e vai ruir. Então não tem como progredir, prosperar. O segredo da prosperidade já foi revelado há muito tempo. Deus deixou bem claro para Josué e para nós: medita na palavra, declare a palavra e obedeça fielmente. E seja forte e corajoso, né? Coragem, ouse, em frente, e medita na palavra, fale a palavra, obedeça a palavra. Então você vai prosperar, você vai ser bem sucedido. Se alinhe com Deus, une-te pois a Deus, diz em Jó, e a paz te sobrevirá. Então esteja alinhado com Deus e você vai ver a sua vida prosperar, progredir. Enquanto esse alinhamento não estiver, né, perfeito, ou seja, tem algo, ainda que seja uma única coisa. Jesus deixou passar para o jovem rico. Jesus disse: falta-lhe uma coisa. E essa coisa, essa única coisa, essa coisa talvez pequena, o impediu de entrar no reino dos céus. Então tinha muita coisa alinhada com Deus, mas tinha uma coisa que não estava alinhada com Deus. E aí eu caio naquela condição da obediência parcial, que termina sendo desobediência, porque Deus não quer uma obediência parcial. Deus não quer 99,9% do meu coração. Ele quer 100%. Ele quer tudo, Ele quer entrega total. O reino de Deus exige tudo. Tudo. Então nós temos que entender isso, para não sermos esse tipo de gente.
que está perdendo tempo, perdendo vida, tendo tudo para ser uma pessoa de impacto na família, no ambiente de trabalho, ser aquela pessoa que constrange, que influencia, que contagia. Mas você vê que os discípulos de Jesus, por muito tempo, entravam e saíam de um lugar, de uma cidade, e não causavam impacto nenhum, porque não estavam alinhados, porque viviam no raso, os motivos não eram certos, preocupados com imagem. Quem é maior? O maior que serve. Ah, Senhor, nós queremos pedir uma coisa, quando o Senhor for para a glória, nós queremos sentar um à direita, outro à esquerda. Eu quero a posição, eu quero o título, eu quero a honra. Mas você pode beber o cálice que eu vou beber? Está disposto a pagar o preço que eu vou pagar? Que eu estou pagando? Ah, estamos sim. Mas negaram. Quando foram pressionados, negaram, fugiram. Teve discípulo que saiu até peladão, nu. Entendeu? Sua vergonha foi exposta. Então, nós não podemos desejar uma coisa e comunicar outra. Aí eu quero ir para um nível alto. Comunique esse padrão elevado. Mostre que você está à altura daquilo que você almeja, deseja. Viva a altura do que você já aprendeu, entendeu. Em nome de Jesus. Se eu continuar essa leitura, até vou continuar, que é bem objetiva. No 22 diz assim, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Ou seja, houve ali uma evolução naquele quadro de cegueira. Já não estava totalmente cego, já via alguma coisa, mas não via nitidamente, não via claramente. Então, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via, diga comigo, ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizer, não entre no povoado. Observe que Jesus tirou ele do povoado, que Betsaida é conhecido como lugar da incredulidade. E o Senhor deixa claro pela maneira como lidou com a situação, que aquela cegueira era consequência do lugar da convivência com as pessoas daquele lugar. Compreende isso? O Senhor não curou ele antes de tirá-lo para fora, e depois de curado disse, não entre, vá para sua casa e não entre no povoado, porque tem lugares, tem pessoas, tem relacionamentos, tem coisas, que se você parar para se envolver, vai afetar a sua visão, vai embaçar a sua visão, se não deixá-lo totalmente cego. Tem coisas, tem lugares, tem pessoas, tem conteúdos que não é para nós, vai afetar a nossa visão, vai prejudicar a nossa visão, vai nos tornar pessoas cegas. Então é uma continuidade, observe que está ligado. Jesus falou para os seus discípulos, antes de ir para Betsaida, o coração de vocês está endurecido, tem olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem. Vocês ainda estão cegos, surdos, ainda são incrédulos, ainda se distraem facilmente, se desfocam facilmente.
Eu dei uma ordem simples, recolha os cestos, vocês se esqueceram. Quer dizer, não era para desperdiçar, vocês desperdiçaram. Não valorizaram. Trouxe um pão apenas. Porque não considerou o que foi dito, não foi capaz de obedecer uma ordem simples. Se acostumou com o milagre, é isso? Que já não valoriza mais? Quantas pessoas que já não valorizam mais cultos, mensagens? Ao invés de estar fazendo como Josué, que não saía da tenda. Por que não saía da tenda, gente? Por que ninguém quis entrar, mas Josué não saía da tenda? O Moisés entrava, a nuvem descia, ele falava com Deus face a face. Depois o Moisés saía e o Josué estava lá na tenda. Por quê? Por quê, gente? Porque ele queria a presença de Deus, ele queria mais. Só ele tinha acesso? Não, quem quisesse. Todos, quem quisesse, estava acessível. Mas preferiam ficar à entrada de suas próprias tendas. Então Josué não se tornou o sucessor de Moisés por acaso. Nós vemos que Caleb já era um outro nível, diferenciado. Quando todo mundo falou que não dava, não tinha jeito, somos como gafanhotos, não podemos entrar, calem a boca! Subamos e tomemos posse, é certo que venceremos. Olha a visão desse homem, olha como ele se destacou, era outro nível, mas tinha um nível ainda mais elevado do Josué, que não se apartava da tenda. Esses detalhes são importantes porque você vê o Caleb tendo uma expressão ali, naquele momento, se posicionando com tanta firmeza, você pensa, puxa, tinha tudo para ser o líder, o sucessor, aquele que ia colocar o povo na terra, ó coragem, ó determinação. De fato, foi um homem extraordinário, aos 85 anos, cheio de vigor, pronto para ir à guerra, subir montanha, enfrentar gigante. Era um homem de padrão elevado, mas Josué não se apartava da tenda. Aí sabe o que me vem à mente? Aquele texto de Eclesiastes. Nem sempre os velozes vencem a corrida, os mais fortes vencem a guerra. Nem sempre aquele que parece ter, tudo para sair na frente, porque tem uma expressão, é o que realmente sai na frente. Mas aquele que valoriza o que realmente importa. Aquele que realmente valoriza o que tem valor. O que realmente é importante. Josué valorizou Deus. Moisés, a bispa ainda tem batido nisso, Moisés não teve a terra, porque não honrou a santidade de Deus. Quando era para falar com a rocha, ele bateu na rocha, e ele não honrou a santidade do Senhor. Aí onde a gente aprende com essa situação, que uma mínima coisa, muita coisa impediu, aconteceu, eles fizeram, os israelitas, para não entrar na terra. Uma única coisa impediu Moisés de entrar, porque ele recebeu muito. Quem muito é dado, muito é cobrado. Mas, por outro lado, perdeu a terra, mas falava com Deus face a face como um amigo. Não teve a terra, mas teve Deus. Quando Deus, aquilo foi um teste para ele, vou colocar o povo na terra, vou mandar um anjo adiante e vou colocá-los na terra, mas eu não irei. O que Moisés falou? Também não irei. Porque o foco maior não era a terra. Eu quero a terra, você quer a terra. Quando eu digo a terra, você quer essa vida abundante, plena, poderosa, vitoriosa em todas as áreas. Sim ou não? Mas isso é tudo? Deus quer que você tenha a terra. Mas o nosso foco maior precisa estar em Deus.
Moisés não teve a terra, mas teve Deus. Viu Deus face a face. Viu a glória de Deus. Então, enquanto nós não entendemos o propósito para o qual fomos chamados, tirados do Egito. Eu não fui tirado do Egito só para entrar na terra. Moisés nem falou isso para Faraó. Deixe meu povo ir para eu levar a terra prometida. Não, deixe meu povo ir para adorar no deserto. Porque primeiro eu adoro no deserto. Eu me torno um adorador. Você vê que de tempo em tempo Deus vem, reforça coisas que já foram ditas. Nós já ouvimos aquela expressão, Deus não quer trabalhadores, Deus quer adoradores. De repente eu tenho sido um trabalhador. Eu ainda estou na força do braço, tentando fazer por merecer. E enquanto eu estou fazendo por merecer, eu estou dependendo da justiça própria. Então o meu foco sequer está em Deus. Eu posso estar fazendo para Deus, mas na verdade fazendo para mim. Porque se eu faço por merecer, se eu dependo da justiça própria, então o meu foco não é Deus, o meu foco sou eu. Compreende isso ou não? Eu faço para mim, eu não faço para Deus. Porque eu quero me sentir bom perante Deus, para ser merecedor de algo, mas por melhor que eu seja, eu nunca vou ser. É pela fé. É por causa do amor dEle. É por nós crermos nele, por causa do amor dEle, da misericórdia dEle, que nós não somos consumidos, destruídos. Porque merecer, por melhor que nós formos, nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então, vamos entender tudo isso. Vamos nos alinhar com Deus. Vamos ressignificar os nossos valores. Vamos deixar o Senhor nos curar de verdade. Porque muitos ainda estão doentes sentimentalmente. Porque ainda não entenderam o propósito. Não corrigiram as suas intenções. Né? E aí é onde a esperança é retardada, o que ela quer viver, ela não vive, porque ela não está em condições de receber, ela não está alinhada. E se ela não se humilha, ela vê outro vivendo, e ao invés de buscar saber o caminho que aquela pessoa fez para viver, ela se sente injustiçada, ela se coloca como uma vítima, ela se sente rejeitada. Por que Deus fez na vida do outro e não fez na minha vida? Vai ver que Deus faz exceção de pessoas. Você acredita nisso? Vai ver que uns foram, destinados a uma vida gloriosa e outros destinados a uma vida miserável. Você acredita nisso? Não. Então, se o problema não está em Deus, está em quem? Está em nós. Se falta favor, está faltando humildade. Estamos falando de discípulos, mas que Jesus disse, ainda não compreendem, ainda não percebem, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram. Vocês estão comigo e não consideram o que eu digo? Não dão valor ao que eu faço, o que eu falo, o que eu ensino? Estão sendo movidos pelo quê então? Se ele disse, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, ele estava falando, cuidado, não ouçam outras vozes, porque só uma voz importa, só uma coisa importa, Deus, minha palavra. Então, a palavra para nós é essa. Pare de se distrair, de desprezar o que você precisa. Recolha os cestos, dê valor à palavra, ao pão que é a palavra, você vai precisar dele. Não esqueça, porque se você esquece,
mostra que não entrou e não foi considerado. Por quê? Porque não foi importante. A palavra tem que entrar, ela não vai entrar se eu estiver cheio de mim mesmo. Então se humilha, se quebranta, se limpa, lava o seu coração, limpa o seu coração, peça a troca do coração se for preciso. Leve isso muito a sério, porque o coração determina tudo. Há relatos de pessoas que tiveram o coração transplantado, receberam esse órgão e os gostos mudaram, o temperamento foi mudado. Quer dizer, muita coisa mudou porque o coração era o coração de alguém que tem um espírito, né? Aquilo afeta. Então, sonde o seu coração. Os discípulos estavam com Jesus, mas com o coração endurecido. Será que eu estou na igreja com o coração endurecido? Será que eu estou na igreja vivendo milagres e não valorizando os milagres? Porque eles deixaram para trás 7 cestos de milagres. 7 cestos cheios de milagre. Quantos que não fazem isso? Que se acostuma com o milagre, que já não valoriza o milagre. No momento o maná era aquela coisa gloriosa. Passou um tempo, se acostumaram tanto que chamaram de comida miserável. Não tem gente que é assim? Né? Que quando chega aquele primeiro amor, a igreja é a coisa mais, né, gloriosa, ela se sente bem e tal, com o tempo parece. Aí a expressão que usa, eu acho que as coisas mudaram, a igreja se tornou fria, ou a pessoa que perdeu o primeiro amor, que se perdeu espiritualmente, que parou de olhar para Jesus, olhar na vertical, começou a olhar demais para a horizontal, para a direita, para a esquerda. Você começa a olhar para a direita e para a esquerda, você vai se ofender, vai se amargar, vai se entristecer, sempre vai acontecer alguma coisa. Alguém sempre vai errar, cometer um erro, às vezes um erro com você, e justamente para trabalhar o seu caráter, para te dar a oportunidade de ser cristão, de perdoar, de amar. E muitas vezes eu estou lá, né, sendo um legalista, eu não suporto o erro, eu não suporto coisa errada, então você não se suporta também. Não é? Não suporto coisa errada, então você não se suporta. Tem gente que não pensa para falar. Eu não aceito coisa errada, então você não se aceita. Né? Porque se alguém é a perfeição em pessoa, está fazendo o quê aqui? Está fazendo hora extra. Já devia ter sido arrebatado. Né? Então as pessoas deixam muitas coisas entrarem porque não estão olhando para a direção certa. Focados em Deus. E aí vão deixando sentimentos miseráveis entrar, que vai adoentando, vai entristecendo, vai matando a fé, vai deixando a pessoa fria, apática, sem vida. Reaja contra isso. Queira conhecer a Deus, valorize o que realmente tem valor. Seja como Josué, que não se apartava da tenda. Em nome de Jesus. Peça a Deus que abra seus olhos, abra os seus ouvidos e troque o teu coração se for preciso. Nós não podemos aceitar estar com Jesus, vivendo nessa superficialidade, nesse nível tão raso, infantil, imaturo, carnal. Nós não podemos. Eu preciso parar e me perguntar, quem eu tenho constrangido? Quem você tem constrangido? Quem por causa de você foi tocado por Deus? Foi atraído para Jesus? Quis Deus por sua causa? Será que as pessoas têm desejado Deus por sua causa? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. As pessoas olham para a minha vida e desejam o que eu tenho? Porque é disso que nós estamos falando. Deus está falando conosco. Comunique um padrão alto. As pessoas só de olhar para você tem que desejar o que você tem. Só de olhar para suas atitudes, seu comportamento tem que desejar essa fé, essa comunhão, essa intimidade com Deus. Só de olhar para a sua família, para os seus resultados. Eu quero Deus porque é o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa.
olha o que Deus, só de ver a sua mudança, a sua transformação. Eu quero esse Deus para a minha vida. Eu quero, porque a pessoa mentia, roubava, a pessoa era orgulhosa, a pessoa era egoísta, a pessoa era inconstante, tudo começava, não terminava, era desorganizada. Olha a mudança, não tinha foco, não tinha propósito, vivia para si. Agora, essa pessoa vive no outro nível. Eu quero isso para mim. Esse é o efeito que nós temos que causar nesse mundo. As pessoas têm que olhar para nós, para o povo de Deus e dizer, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Mas muitos estão como os discípulos. Até estão no lugar certo. Até estão onde deve estar. Mas não estão alinhados. Vivendo pela coisa certa. Para a coisa certa. Com as razões, os motivos corretos. Coração endurecido, cegos, surdos. Diga, eu não aceito isso na minha vida. Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração. Você vai tomar uma decisão aqui hoje. De elevar o seu padrão. De se tornar a pessoa que Deus te chamou, te criou para ser. Uma pessoa que por onde passar vai constranger. Constranger como bispo, através da sua integridade, através da verdade, através do amor, através da capacidade de amar. Ou seja, da capacidade de se sacrificar, de negar a si mesmo, de tirar de você, de pensar menos em você. Vai constranger através da sua humildade, da sua generosidade, da sua nobreza, da sua capacidade de retribuir o mal com o bem, de amar quem te feriu, de abençoar quem te prejudicou. Ore a Deus agora com a sua alma. Você sabia que tem muita gente depressiva, doente emocionalmente, que pode ser curada imediatamente, curada assim instantaneamente, se ela mudar o foco, tirar o foco dela, tirar o foco dos seus problemas, das suas dores, dos seus dilemas, do que fizeram, do que não fizeram, do que não me deram. E começar a olhar para Deus e passar a viver com propósito. De passar a se relacionar com Deus, olhar para Deus. Só de você olhar para Deus, se aproximar de Deus. E deixar Deus ressignificar seus valores. Você pode ser curado. O vazio, a tristeza, a amargura, essa infelicidade vai desaparecer se esse vazio for tomado por Deus e por uma vida de propósito. Oh meu Deus, eu oro para que não seja mais uma mensagem, mais um culto, mais uma reunião, Senhor, mais uma obrigação cumprida, um protocolo, meu Deus, realizado. Não, Senhor, eu oro para que a Tua palavra esteja penetrando até, meu Deus, dividir alma e espírito, até dividir razão de emoção, entre juntas e medulas, que a Tua palavra, meu Pai, esteja fazendo aqui hoje escamas caírem, que a Tua palavra esteja produzindo verdadeiro arrependimento, meu Pai, que será visto através de frutos de justiça e paz. Faz a Tua obra, Espírito Santo, toca esses corações. Se tem gente, meu Pai, que precisa se esvaziar, se humilhar, meu Deus, que assim faça,
que se quebrante, que se humilhe. Talvez, meu Pai, as doenças que ela tem sofrido, doenças emocionais, sentimentais, essa tristeza, essa amargura, meu Deus, tem a ver com coisas que ela guarda, que ela carrega, que ela não liberou, não tratou, erros que não foram confessados, reparados, coisas, meu Pai, que ainda pesam de alguma maneira. O Senhor nos quer vivendo em paz, seguros, e só tem um jeito, meu Deus, é na luz, é na verdade, é na transparência. Ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda esse povo a se levantar como um povo forte, um povo livre. Um povo, meu Deus, que não tem do que se envergonhar. Um povo que te honra. Um povo, meu Deus, que vive de forma separada, que vive num padrão alto, que te representa. Eu oro para que aqui haja homens, mulheres, meu Deus, que representem o Senhor perante sua família, perante seu cônjuge, perante seus filhos, seus pais. Meu Deus, que os mais íntimos possam olhar com admiração e respeito, não com repulsa, não com vergonha, com desprezo. Em nome de Jesus eu oro, meu Pai, para que este seja o alvo a ser atingido, o objetivo a ser perseguido, meu Deus. A aprovação do Senhor e depois daqueles mais íntimos que nos conhecem verdadeiramente. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Eu declaro aqui pessoas sendo quebrantadas, se esvaziando, se humilhando, se curando, meu Deus, sendo curadas. Eu declaro agora corações sendo trocados, escamas caindo, todo agravo dos ouvidos sendo tirado. Eu declaro aqui em nome de Jesus um povo que vê claramente, que não vê mais de forma, meu Deus, turva, embaçada, mas que vê claramente, que tem consciência do Senhor, tem consciência de si. Em nome de Jesus, toca os olhos dessa pessoa agora, coloca a mão nos seus olhos agora, diga: Senhor, toca os meus olhos, abre os meus olhos espirituais, diga: Senhor, eu quero ver o que eu não estou vendo, Senhor. Diga: Senhor, me dá visão, meu Pai. Talvez eu estou olhando, meu Deus, só a ponta do iceberg. Eu estou olhando só por cima da superfície. Eu estou só enxergando o sintoma e não a causa. Então, meu Deus, me ajuda a ver. Me ajuda a enxergar com a raiz desse problema, dessa amargura, dessa tristeza, dessa depressão. Meu Deus, ajuda essa pessoa a enxergar, meu Pai, porque quantos que estão tratando sintomas e não estão indo na raiz do problema, não estão lidando com a causa, e por mais que busquem cura, parece que a cura foge deles. Deus, abre os olhos, abre os ouvidos, meu Pai. Talvez essa pessoa até ouve a palavra, mas ouve tantas outras vozes. Não tem tido cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes, com o fermento, meu Pai, do mundo. Que ela ouça somente a tua voz. Que ela pare de ouvir sua alma, pare de ouvir suas emoções, pare de ouvir seus pensamentos, sentimentos, e ouça o Senhor apenas. Ouça a voz do teu Espírito. Não, meu Pai, que ela não ouça mais o orgulho, o egoísmo, a vaidade.
que ela ouça o Senhor. Porque se ela ouvir o Senhor, vai sair o Senhor dela, vai sair um pequeno Cristo. Vai sair alguém, meu Deus, que vai influenciar, vai impactar, vai chamar atenção. Vai atrair pessoas para ti. Abençoa o teu povo. Eu creio, meu Deus, eu creio que mudanças estão acontecendo aqui hoje. Que pessoas estão elevando o seu padrão. Que pessoas estão dando lugar a mudanças internas, meu Deus. E nós não vamos sair daqui os mesmos. Eu tomo posse daquela mesma unção que Saul recebeu, mas não valorizou, mas ela vai valorizar. O teu Espírito vai tomá-la de tal forma, de tal maneira, meu Deus, que ela vai se tornar irreconhecível. Que ela vai surpreender. As mudanças. Em nome de Jesus. Eu declaro um povo forte, um povo livre, um povo saudável, um povo curado. Um povo, meu Deus, que exala o teu perfume, que transborda amor, meu Deus, que é amável, que é misericordioso, que é compassivo. Em nome de Jesus. Um povo que te honra, honra o que o Senhor honra, honra a família. Muito obrigado pelo que fez aqui hoje, meu Pai. Eu acredito que nós saímos muito melhores dessa reunião. Eu te amo, Jesus, e agradeço por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.